Sabe aquela história de um grupo que cresce tanto, mas tanto, que parece impossível manter todo mundo unido? Pois é, a gente vai mergulhar hoje na história de uma comunidade que não só sobreviveu a isso, como prosperou. E o segredo deles? Ah, era uma ideia muito poderosa: o amor. Olha só como tudo começou, de um jeito super modesto. Pensa só, 120 pessoas. Só isso. Todas juntas, no mesmo lugar, dividindo a mesma fé, o mesmo objetivo. Um comecinho bem humilde, né? Mal sabiam elas o que vinha pela frente. E aí, o que aconteceu foi simplesmente extraordinário. Assim, num piscar de olhos, aquele grupinho de 120 explodiu, virou uma multidão. Milhares e milhares de pessoas chegando, se juntando à comunidade. Uma coisa de louco. E é aí que surge a grande pergunta, né? O quebra-cabeça mesmo. Como é que, com esse crescimento todo avassalador, eles não viraram um caos? Como não se dividiram em 1000 pedaços? E o mais importante, como eles conseguiram se manter unidos? Bom, para a gente entender esse mistério, a gente vai passar por alguns pontos-chave que sustentaram essa comunidade. Vamos falar sobre como eles eram unidos, sobre o amor como um elo, da onde vinha tudo isso, a tal da graça abundante, como esse amor virava ação, na prática, e por fim, o modelo incrível que eles deixaram para a gente. Então, vamos lá. Primeiro ponto, uma comunidade unida. Para a gente entender a solução, a gente precisa primeiro ter uma ideia do tamanho do desafio que eles tinham em mãos. O texto original descreve a cena de um jeito muito forte. Diz que a multidão tinha um só coração e uma só alma. Pensa no que isso quer dizer. É uma unidade de propósito, de sentimento. É todo mundo remando para o mesmo lado. E isso é impressionante, ainda mais se a gente pensar no tanto de gente diferente que tinha ali. Não era só um monte de gente no mesmo lugar, sabe? A conexão era muito mais profunda. E aí vem o contraponto, né? O texto também alerta que, o contrário disso, a fragmentação, as divisões, tudo isso acontece quando o egoísmo entra no lugar do amor. Então, fica a pergunta: se o egoísmo é o veneno que acaba com a união, qual era o antídoto que eles usavam? A resposta, e o que realmente segurava as pontas, o que mantinha todo mundo junto, era um tipo bem específico de amor. E aqui a gente precisa prestar atenção porque a definição de amor para eles era diferente. Não era só um sentimento, sabe? Uma coisa passageira. Não. Era o vínculo da perfeição. Pensa nisso como se fosse a cola, a estrutura mesmo, que impedia que a comunidade inteira desmoronasse com o peso de tanta gente nova chegando. Só que, claro, um amor desses, tão forte, tão estrutural, não aparece do nada, né? Ele precisava de um combustível, tinha que vir de algum lugar. E o texto é bem direto sobre isso, diz que em todos eles havia abundante graça. Mas o que é essa tal de graça? Bom, de um jeito bem simples, é um favor que a gente não merece, um presente. E essa graça era vista como o combustível mesmo, a fonte de energia que fazia toda a comunidade funcionar e que tornava aquele amor todo possível. E aqui a gente vê uma lógica muito poderosa funcionando. Pensa comigo. A graça, esse presente que não se pode comprar nem merecer, gerava neles uma gratidão, mas uma gratidão imensa. E essa gratidão toda transbordava. Virava o quê? Amor. Um amor ativo, generoso, um amor de cuidar do outro. É um ciclo, sabe? Quanto mais graça eles recebiam, mais gratos ficavam e mais amor eles demonstravam. Uma coisa alimentando a outra. E esse amor todo, abastecido pela graça, não ficava só no discurso, não. Não era só uma ideia bonita. Ele aparecia na prática, de um jeito bem concreto e, para ser sincero, bem radical no dia a dia deles. Para a gente sacar como isso funcionava na prática, a gente precisa entender um conceito-chave: equidade. E o texto faz questão de deixar uma coisa bem clara sobre isso. O lance deles não era igualdade. Igualdade é dar a mesma coisa para todo mundo, independente do que a pessoa precisa. A chave para eles era a equidade. E o que é isso? É ajustar o suporte para cada um. É dar a cada pessoa a caixa do tamanho que ela precisa para conseguir ver por cima da cerca. E numa comunidade cheia de gente diferente, ricos, pobres, essa diferença de conceito fazia toda a diferença na prática. Garantia que ninguém ia ficar para trás. E esse princípio da equidade virava ação através de uma solidariedade radical. E a parte mais incrível é que isso não era lei, não era uma obrigação. Era tudo voluntário. Um movimento que nascia daquela gratidão que a gente falou. Quem tinha mais por vontade própria, vendia o que tinha e entregava o dinheiro para ser distribuído para quem mais precisava.
O texto até dá um exemplo. O de Barnabé, ele é o retrato perfeito desse espírito. O cara tinha um campo, vendeu e entregou toda a grana para a comunidade. Ninguém mandou ele fazer isso. Foi uma resposta de um coração, cheio de amor, cheio de gratidão. É o sistema funcionando do jeito mais puro. Então, tudo isso junto forma um modelo de comunhão, sabe? Com princípios que não são coisa do passado, não. São super atuais para qualquer grupo que hoje em dia queira construir uma unidade de verdade. E aqui um ponto super importante. Isso não era comunismo, tá? Não era o fim da propriedade privada. As pessoas continuavam tendo suas casas, seus bens. A grande, a crucial diferença é que tudo era colocado a serviço de todo mundo por livre e espontânea vontade. Era uma comunidade que compartilhava, não um sistema imposto de cima para baixo. Resumindo a ópera, a gente tem 4 pilares que sustentavam tudo. Primeiro, o amor, que era essa cola que mantinha a unidade. Segundo, a graça, que era o combustível para tudo isso. Isso tudo se transformava em solidariedade, que era o amor na prática. E, por último, a voluntariedade, que garantia que tudo era genuíno, feito de coração e não por obrigação. E esse modelo lá do passado deixa uma provocação para a gente hoje. O que une de verdade uma comunidade? Além dos interesses em comum, do lugar onde a gente mora, o que une de um jeito profundo, que dura? A resposta que eles encontraram parece ter sido essa força. Uma força invisível, mas superpoderosa, que foi capaz de transformar uma multidão em uma só coisa.